A igreja, ela tem uma postura, ela tem uma doutrina que é muito objetiva, que é muito correta, que é muito clara. Agora, infelizmente, não todos os líderes da igreja abraçam, aceitam e transmitem esta doutrina da maneira como ela é. E por isso há uma confusão entre os fiéis. Nós jamais, a prova dessa confusão é o fato de o PT estar no poder já há 12 anos. Nunca, num país que tivesse o mínimo de coerência cristã, um partido como este estaria no poder. Nem para vereador ganhariam. Jamais ganhariam. Por quê? Porque não poderia... um país onde tem maioria cristã, entendeu? Um país, numa cidade, num lugar onde tem maioria cristã, prontamente ele vai perceber que as propostas de um partido como este, e outros que são semelhantes, é incompatível com a sua prática cristã. Porque isso não é um indivíduo isolado lá dentro que defende o aborto, não é um indivíduo isolado lá dentro, alguns indivíduos que defendem a união homossexual, não é um indivíduo ali que defende a extinção da propriedade privada. Isso é proposta do partido, compreende? Portanto, todos aqueles que são membros, todos aqueles que se associam, todos aqueles que votam, estão a serviço disso também. E como cristão, devem ter consciência que um dia vão ter que prestar contas a Deus de cada voto que deu a pessoas desse tipo. Vão ter que prestar conta do sangue de cada criança que foi derramada, por conta da promoção do aborto que essas pessoas, esses partidos advogam. Vão ter que prestar contas a Deus da destruição de inúmeras famílias, promovida por estas ideologias que são implantadas por eles. E aí, enfiadas goela abaixo, desde a escola, não é, até os mais altos rincões de formação intelectual da nossa nação. Um cristão vai ter que prestar conta a Deus do voto que deu e do apoio que forneceu aos grupos que ele colocou aí no poder. Se nós mudássemos a nossa postura, e os bispos e sacerdotes, e religiosos, os formadores, os cristãos, os católicos, nem vou dizer dos outros, mas os católicos, simplesmente tivessem uma postura coerente com aquilo que é a doutrina da igreja, então nós apearíamos esse pessoal do poder rapidamente. Entendeu? Imediatamente. E nunca mais retornariam, porque é uma questão de coerência. Mas as pessoas não sabem o que está acontecendo, porque as grandes corporações de comunicação, elas estão acopladas, elas dependem do governo, das propagandas das estatais, do financiamento aí das estatais, das concessões do governo. Existe uma chantagem muito grande aí. Né? Então existe um jogo de interesses muito grande, de forma que não é possível obter informação séria nos meios de comunicação abertos, nas grandes mídias, não é possível, com muito raras exceções. Quando alguém tenta falar alguma coisinha, como foi o caso da Raquel Sherazade, como o caso daquele outro também do SBT, lá, se não me engano, do Paraná, então eles cortam, eles são silenciados. E algo que é mínimo, assim, muito pouco ainda, sabe? Quer dizer, nós estamos vivendo já em uma ditadura bastante agressiva, mas as pessoas não estão se dando conta daquilo que está acontecendo. As nossas liberdades individuais têm sido tiradas sistematicamente. E as pessoas iludidas aí com bolsa isso e bolsa aquilo, acabam ainda dando continuidade. Mas existem alguns sinais aí de cansaço desta situação. Então, nós deveríamos agora, é muito importante, por isso, iniciativas como esse Hangouts e outros que estão fazendo, graças a Deus, parece que tem um certo ressurgimento, assim, da capacidade de indignação de alguns poucos, né, mas que encontra, vamos dizer assim, um eco na sociedade que também é conservadora ainda, entende? Então, isso pode ter algum efeito, e nós estamos juntos para isso. Então, o que acontece? Seria muito importante conscientizar e depois motivar as pessoas a uma militância realmente cristã. E quando eu falo militância cristã, ainda não estou colocando aqui partidos, eu estou dizendo militância por valores cristãos. E aí, dentro daquilo que é possível, que se encaixa dentro de valores cristãos, as pessoas vão escolher aqueles que são possíveis. Eu sei que não vai sobrar muita coisa, entende? Mas vão escolher dentro daquilo que é possível. A igreja, ela não apresenta, assim, a igreja como tal não apresenta candidatos, nem partidos, mas ela apresenta princípios que te ajudam a escolher ou a excluir candidatos ou partidos que são compatíveis ou não com a sua fé, entende? Exemplificando aqui bem para aqueles que estão escutando. Por exemplo, jamais, eu quero dizer de novo, jamais
um cristão, um católico, pode ser do PT, do PCdoB, entendeu? Do PSTU, PSOL e outros partidos comunistas, entende? E que defendem essas bandeiras. Não é possível que uma pessoa pertença a esses partidos ou vote em candidatos desses partidos e depois vá à missa, vá à fila de comunhão. Não tem como, entendeu? Como é que você vai encarar Jesus, sendo que você apoia projetos de governo que propõem o aborto, que propõem, entendeu, a legalização de uniões homossexuais e adoção de crianças por pares homossexuais, que promovem, entende, assim, a legalização, querem advogar a legalização das drogas? Veja, o que está acontecendo no nosso país é a epidemia das drogas. Isso quase mais do que quadruplicou, quase 5 vezes mais o número de consumidores de drogas desde que iniciou o governo do PT. Já era ruim antes, mas agora está uma situação endêmica em todas as grandes cidades e pequenas também. Nós estamos convivendo com um exército de zumbis, especialmente nas grandes cidades, pessoas viciadas por crack, vidas de jovens destruídos por isso, promovidos por um governo que é aliado de facções que se sustentam pelo narcotráfico, como as Farc, entende? Como o PCC, como o Comando Vermelho, que são não outra coisa do que braços das Farc no Brasil. Então, existem provas documentais, né, do envolvimento, quer dizer, é bem claro, isso pode ser lido nas datas do Foro de São Paulo, sabe? A aliança entre PT e Farc, sabe? Essa cooperação mútua, e depois também esta estreita cooperação e aliança entre membros do MST e as Farc, como que as Farc treinaram membros do MST, membros do PCC e do Comando Vermelho, entendeu? Para a guerrilha, certo? Então, existe essa ligação. Existem provas documentais também, como que em São Paulo, pelo menos em São Paulo, mas tenho certeza que aconteceu também em outros lugares, como que os membros do PCC foram orientados para votar nos candidatos do PT, entende? Porque existe, evidentemente, ali uma aliança entre eles. Então, é evidente que um partido que está governando, que é aliado daqueles que fazem o tráfico, é claro que eles não vão combater de maneira eficiente, eles não vão dar um tiro no próprio pé. E isso explica o aumento do consumo de drogas, o aumento de toda esta ação dos traficantes e assim por diante. Certo? E evidentemente que aumentando o consumo de drogas, aumenta toda a criminalidade. Porque 80% aproximadamente dos crimes que acontecem, seja de mortes, de roubos, de assaltos, etc., estão ligados ao narcotráfico. Porque as pessoas, seja os viciados, seja os traficantes, mas especialmente os viciados, querem de alguma forma dinheiro para poder manter o seu vício. E aí vão matar um estudante, um pai de família, vão assaltar uma casa, uma loja, vão destruir lojas, e assim por diante. Então, sem o combate do narcotráfico, é impossível voltar a ter paz nesse país. Veja, a primeira vez que o Papa veio ao Brasil, 1980, então, naquela altura, nós tínhamos no Brasil, era governo militar ainda, então tínhamos no Brasil quase, não chegava, mas quase 2.000 assassinatos por ano. Nós tínhamos 2.000. Hoje nós temos mais de 60.000. Quer dizer, depois de 34 anos, certo? Nós temos 60.000 assassinatos, mais de 60.000 assassinatos por ano. Quer dizer, isso é uma loucura. Levar em consideração o número de abortos. Agora imagine depois da legalização do aborto. Exatamente. Então, se colocar isso, então ainda a coisa vai aumentar e muito, né? Mas eu estou dizendo ainda, o assassinato de pessoas já nascidas, vamos dizer assim, então é imenso. Por quê? Por causa do narcotráfico. Agora, é impossível, as pessoas têm que tomar consciência, os católicos, os cristãos, evangélicos, as pessoas de boa vontade, tomar consciência, entende? De que o narcotráfico, ele não será combatido enquanto esse partido estiver no poder, porque eles são aliados de tudo isso. Não será combatido, sabe? Enquanto estiverem governando, porque são parceiros, certo? Depois, é interessante a eles jamais conseguirão implantar este socialismo ditatorial da maneira como querem, enquanto a igreja for forte, enquanto houverem pessoas com consciência cristã que lutam. Por isso eles tentam, de todas as formas, destruir os valores cristãos, enfraquecer a ação da igreja ou das igrejas, entendeu? Para que não haja resistência.
E dessa forma tem toda essa atuação anti-eclesiástica, taxando sempre como fundamentalistas, como radicais, como pessoas inaptas ao debate, aqueles que têm valores e têm princípios. Entende? Infelizmente, fazem isso com a colaboração de muitos que estão dentro. Basta ver, por exemplo, a nota que foi dada agora, 2 ou 3 dias atrás, pelo secretário-geral da CNBB, colocando Plínio Arruda como um exemplo de atuação cristã na política. Quer dizer, isso é uma aberração muito grande. Como pode ser exemplo de atuação política um indivíduo que defende a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, que defende o aborto, entendeu? Como é que pode ser exemplo de atuação cristã? Mesmo que tenha bons feitos em outros campos, e certamente tem, entende? Mas não pode ser colocado como exemplo cristão de maneira alguma, certo? Porque senão a gente vai esbarrar para o total relativismo. Esbarrar não, vamos entrar, não é esbarrar, mas entrar num total relativismo. Então, nós não podemos, enfim, compactuar com esse estado de coisas. Mas dentro da igreja existe hoje pessoas que, como você falou, não apenas representam esta linhagem revolucionária, esta mentalidade revolucionária, mas atuam neutralizando aqueles que têm a peito defender a doutrina católica do jeito que ela é, os valores e os princípios cristãos. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com o Dom José Cardoso, em 2009, por ocasião, 5 anos atrás, ocasião daquela criança que ficou grávida quando foi violentada, ficou grávida de gêmeos, né? Como eu estava em Recife naquela altura, pertencia ao clero de Recife, então, e como aquele bispo sofreu, nós lá junto com ele também, então, e foi atacado, entende? E não houveram irmãos no episcopado para levantar-se para defendê-lo, certo? Inclusive, a grande parte das organizações, ele sendo demonizado, ridicularizado, achincalhado, enfim, apenas o Vaticano, o Papa, é que deu-lhe o apoio que deveria, mas entre o episcopado, talvez 2 ou 3 que se levantaram, assim, mas muito timidamente ainda para poder defendê-lo, mas nós temos 400 bispos no Brasil, e os pronunciamentos da CNBB foram lamentáveis, infelizmente, assim, como que quase pedindo desculpas para a sociedade pela atuação daquele bispo, que foi heróica, que foi, de fato, assim, coerente com aquilo que ele defende, entende? Então, informações distorcidas que a imprensa deu e que, enfim, não foram desfeitas pelas autoridades da igreja que querem... O problema, sabe o que acontece, Denise? É que eles têm medo da imprensa, têm medo da maneira como a imagem deles vai ser apresentada. E nós não podemos fazer compromisso com isso. Nós temos que ter compromisso com a verdade, nós temos que ter compromisso com Jesus Cristo, nós temos que ter compromisso com as nossas ovelhas, entendeu? Que nós temos a responsabilidade diante de Deus de conduzir. É com esses que nós temos que ter compromisso, sabe? Se a mídia vai nos demonizar, se a mídia vai falar mal de nós, vai nos agredir, vai inventar calúnias, mentiras, nós estamos fadados a isso. O nosso modelo maior é Jesus Cristo, ele foi crucificado. Então, aqueles que não têm a peito seguir a Cristo também nesse aspecto, deveriam renunciar aos seus cargos, deveriam colocar à disposição do Vaticano, e dizer, olha, eu não tenho capacidade para isso, para ser pastor, para ser condutor de um rebanho, porque eu não quero lutar, eu não quero sofrer na minha pele, eu não quero, então, entendeu, ter problemas. Uma pessoa que não quer ter problemas não pode ser sacerdote, não pode ser bispo, não pode ser, pelo amor de Deus, né? E é isso que a gente está tendo hoje, essa apatia, entendeu? Que infelizmente, é indignante, mas, enfim, o que está acontecendo? E as pessoas vão se acomodando. Eu digo isso para que o nosso povo possa rezar muito pelos pastores que nós temos, sabe? Graças a Deus, existem homens valorosos, santos e muito bons, que têm lutado, mas quase sozinhos, praticamente, isoladamente, sabe? Então, no conjunto, é muito apática. Olha, o dia, se acontecer esse grande milagre, né? Então, que os nossos bispos, os nossos sacerdotes, se levantarem contra essa tirania que estabeleceu-se, o dia que se levantarem contra esse estado de coisa, tudo muda. A questão é, enfim, existe coragem para poder fazê-lo?